Olá pessoal, aqui é o Robson e hoje a gente vai ver como fazer a substituição de componentes SMD. Componentes SMD são aqueles componentes que os terminais deles ficam do mesmo lado que o corpo deles. No caso aqui a gente tem um circuito integrado, um TL272, resistores, capacitores, um circuito que controla o chaveamento dos IGBTs, já que essa aqui é uma placa brushless, de motor brushless. Esse é um equipamento condenado que eu vou usar para demonstração. Para fazer esse trabalho, a gente vai usar algumas ferramentas. Eu vou usar uma pinça comum da Ikari, a HK número 12. Eu vou usar um fluxo de solda pastoso, estanho de 0,5 mm, um alicate de corte e malha de dessoldagem. Além desses componentes, o nosso equipamento de solda vai ser o soldador. Aqui eu estou usando uma estação, eu uso essa ponta faca aqui. E também o soprador térmico, que está aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser substituir esse 272. Para isso, eu vou regular o meu soprador para fazer a retirada dele. Então, o meu soprador, eu sempre uso ele com essa ponteira de mais ou menos 5 mm de diâmetro e a temperatura de 350 graus para essa placa, com uma pressão de ar de 4,5. Espere ele aquecer. E em cima do circuito integrado, após aquele aquecer, eu vou começar fazendo movimentos circulares para fazer o aquecimento deste circuito integrado. Eu não posso deixar o soprador sempre no mesmo ponto. Por isso eu faço os movimentos circulares. Para ficar mais fácil, eu posso seguir do pino 1 ao pino 8. Pino 1 até o pino 8. Vou pegar a pinça e vou segurar ele. Depois que eu fiz o aquecimento, consigo tirar o meu circuito integrado. Agora, após a retirada deste componente, a placa ela fica com uma sujeira e uma solda antiga. Então eu vou pegar a minha malha de dessoldagem, que quando eu aquecer ela vai puxar esse estanho velho. Vou colocar um pouquinho de fluxo nela e vou fazer a limpeza da placa. Retiro todo o excesso que fica do estanho antigo. Depois que eu fiz essa limpeza, eu posso pegar um pouquinho de álcool isopropílico e limpar totalmente o resíduo de fluxo da placa. Olha só como ela ficou bonita a limpeza ali. Agora ela está preparada para receber um novo circuito integrado. Vou pegar e deixar ela aqui. Pegar um pouco de fluxo e colocar nos terminais onde vai ser soldado, nas ilhas de solda aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro. No caso de vocês vão utilizar um circuito integrado novo. Eu vou usar esse mesmo para demonstração. Sempre é importante cuidar o lado do circuito integrado. Nesse modelo aqui, ele tem uma tarja onde ele mostra qual que é o pino 1. Perfeito. Fiz o alinhamento do circuito integrado com a ajuda da pinça. Agora eu vou usar o soprador para fazer ele assentar no lugar. Para isso eu vou diminuir um pouco a temperatura. Eu vou colocar a pressão do ar. Eu vou colocar ela em 13,5 e a temperatura eu vou permanecer a mesma. Eu coloco ela em 3,5 para quando eu aproximar o soprador do circuito integrado ele não sair voando.
e eu não preciso segurar ele com a pinça daí. O aquecimento é da mesma maneira que a gente fez anteriormente, do pino 1 até o pino 8. Assim que o circuito integrado assentou na placa, eu posso parar de usar o soprador e usar o ferro de solda para dar um acabamento no meu projeto, na minha substituição de circuito integrado. Então eu pego o estanho, no caso aqui o de 0,5, ele é o melhor para trabalhar com SMD, e finalizo as soldas, sem deixar excesso de solda nos terminais. Para ajudar na parte da soldagem, eu posso com um outro pincel colocar um pouquinho de fluxo nos terminais. Esse fluxo vai deixar uma solda mais bonita. E vamos só dar o acabamento. E notem que eu estou com uma ponta de solda tipo faca. Então o soldador comum também pode ser usado muito facilmente. Após isso, vou fazer a limpeza dela novamente. E olha como ficou a solda ali. Com aspecto brilhoso. Nem parece que foi trocado o circuito integrado. Essa é a ideia de fazer um trabalho de troca de componentes em SMD. Vou retirar agora um resistor, também da placa. Eu particularmente prefiro tirar resistores com ferro de solda. Então vou demonstrar para vocês como a gente faz esse processo. Um lado do resistor eu boto um pouquinho de solda nova, o outro lado um pouco de solda nova, e aqueço o primeiro lado e o segundo e retiro ele da placa. Pronto, retirado. Tá aqui o nosso resistor. Não sei se a gente vai conseguir focar nele, mas é esse carinha aqui. Vai ser difícil de focar. Mas é esse cara aqui. Vou largar aqui em cima do capacitor. O processo de limpeza vai ser o mesmo. Pego a malha de dessoldagem. Ó, o estanho já está ficando acumulado na malha. Faço a limpeza da área que eu tirei o componente. E já deixo ele pronto para receber o componente novo. No nosso caso vai ser o mesmo componente de novo. Como é uma placa condenada, eu não vou colocar componentes novos nela. Seguro o resistor com a pinça. Coloco ele ali no lugar. Alinho. E vou fazer a soldagem. Agora, para fazer a soldagem, eu vou ter que segurar esse resistor. Então eu vou com a pinça ali nele, seguro ele. Uso o resto do estanho que sobrou, mesmo tirando com a malha, sobra um pouquinho. Fixo um lado e fixo o outro. Agora eu vou colocar um estanho novo, não colocando em excesso de um lado e do outro. Está feita a nossa substituição de resistor. Deixa eu mostrar para vocês qual foi. Foi este cara aqui, ó.
não foca bem por causa do tamanho, mas essa é a ideia. Então, esse cara aqui também a gente trocou. Isso vale para qualquer outro resistor, capacitor, transistor, diodo, SMD. Tudo a gente consegue fazer substituição muito facilmente com essas ferramentas. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, deixem nas perguntas. E muito obrigado por assistirem até aqui.